Olá, graça e paz, tudo bem? Deus vai falar com você mais uma vez através deste vídeo, através da sua palavra. Gênesis capítulo 21 conta uma história muito interessante, que talvez seja a história de muitos desses que estão vendo esse vídeo, talvez seja a sua história, talvez você se identifique com isso. Então eu creio que essa palavra realmente pode e irá falar fortemente no seu coração. Abra o seu coração para isso e receba essa palavra no seu coração. Gênesis 21 então conta a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva, empregada, concubina de Abraão com Sara. A Agar foi uma mulher em que Abraão quis dar um jeito de poder talvez ajudar ou tentar apressar a promessa do Senhor, porque Deus tinha prometido para Abraão que daria para ele um filho, e a idade foi chegando, tanto dele quanto da sua esposa Sara, e já com a idade avançada, sem poder talvez conceber um filho, vendo que a idade ia chegando, então resolveram tentar ajudar ou tentar entender que poderiam agir de alguma forma para que a promessa do Senhor se cumprisse de forma mais rápida. Então, em comum acordo entre Sara e Abraão, e também com a sua empregada Agar, resolveram que Abraão teria um filho com a Agar, com a empregada, porque Sara não podia dar à luz. Então isso é feito um acordo, eles concordam entre si e assim se faz. Nasce o filho por nome Ismael. E então Deus resolve cumprir a promessa que havia feito para Abraão, mesmo com a idade avançada de Abraão, também de Sara, mesmo dentro que a biologia já não permitia mais que os dois pudessem ter filhos, Deus os concede de forma milagrosa um filho, e Sara engravida e nasce então o filho genuinamente da promessa, o Isaac. Isaac nasce, Isaac cresce, só que o Isaac agora quem é que gera? Quem gera o Isaac? É a própria Sara. O Ismael quem gerou foi a concubina, serva Agar. E um dia, quando o menino Isaac já está crescido e ele desmama da mãe, Abraão resolve dar um banquete porque o menino desmamou. Era um costume da época dar essa festa. O menino desmamou, já está crescendo. Ele desmamou e isso traz muita alegria. Eles fazem uma festa, chamam os amigos. E no meio dessa festa, Sara observa algo interessante. Observa que o Ismael, filho da Agar, está tirando sarro, está zombando, está fazendo algum tipo de brincadeira de mau gosto com Isaac. E Sara se dói como mãe, se dói e então chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, essa escrava, essa mulher está zombando do nosso filho, então eu quero que você despeça ela, manda embora essa escrava e esse menino também manda embora, porque eles estão zombando do nosso filho Isaac. Eu queria pensar com você no que Deus tem ministrado no meu coração, compartilhar com você, porque eu sei que essa palavra pode falar no seu coração. Surgiram algumas crises na vida de Agar. Agar era uma serva, uma concubina que estava ali a serviço de Abraão, a serviço de Sara, muito obediente, concorda em poder gerar um filho que seria não dela diretamente, mas seria de Abraão e também de Sara. E nesse contexto em que o menino é zombado por Isaac, surge uma crise. Veja, uma festa, um tempo de celebração, um tempo de harmonia, um tempo em que todos estão se alegrando na presença dos amigos, celebrando o desmame do menino, celebrando um tempo de festa, de alegria. No meio desse cenário de alegria, no meio desse cenário de festa, surge uma grande crise na vida de Agar. E é sobre isso que eu quero falar com você. As crises que surgiram na vida de Agar, que certamente são as nossas crises, é a sua crise. Eu creio, você vai se identificar com isso, porque isso é o contexto de muitas pessoas nos dias de hoje. Crises que surgiram na vida daquela mulher, que surgem na sua vida, mas que Deus pode mudar toda essa história. Fica ligado nessa palavra, querido. Eu quero ser rápido e objetivo naquilo que Deus tem para você. As crises que surgiram num tempo de celebração. Veja, no momento em que se está celebrando a vida, celebrando quando o menino desmamou, celebrando a vida, o início de uma vida, surge uma crise. Num tempo de festa, num tempo de alegria, num tempo tão esperado, surge uma crise. Nesse momento, Agar começa a ser atacada, violentada nos seus sonhos, nos seus projetos, porque a Sara quer que ela vá embora.
E então começa assim, a nascer no coração de Agar a primeira crise, a crise de ser rejeitada, a crise de se sentir como se fosse descartável. Imagina o que Agar estava sentindo, porque um dia, um momento, o útero de Agar serviu para Sara. O útero, a vida dela serviu de alguma forma e agora não serve mais. Agora ela simplesmente do nada, a partir de um instante, de um momento, ela se sente descartável. Ela se sente como alguém que não tem valor, ela se sente rejeitada, e a rejeição, querido, ela desarticula a saúde psicológica, a saúde emocional, porque isso traz tantos prejuízos para a vida daqueles que sofrem com rejeição. Alguém que já foi rejeitado pelo pai, pela mãe, talvez você, minha irmã que é casada, tenha sido rejeitada pelo seu marido, você marido, rejeitado pela sua esposa, você que foi rejeitado pelos seus pais. Você sabe muito bem do que eu estou falando. A rejeição é algo que desarticula as emoções. A rejeição te gera traumas terríveis. Houve um dia que Agar serviu, houve um dia que Agar prestou para alguma coisa, houve um dia que Agar foi útil, mas agora ela simplesmente deixa de se ver, ou ela não é mais útil, ela também não consegue mais se enxergar de forma útil, porque alguém disse para ela que ela não serve mais. Que ela não serve mais, que o que ela já tinha que fazer ela fez, e agora o que está acontecendo na verdade é que ela está atrapalhando, que ela está trazendo prejuízos. É tão terrível quando a gente se sente assim, quando a gente percebe que um dia a gente serviu para alguma coisa, que a gente foi útil, mas que agora não serve mais. Nós nos sentimos como que descartáveis, como um lenço, um copo descartável, que é usado para aquele fim, naquele momento, e depois perde a sua utilidade. Terrível coisa quando isso se instala dentro de nós, a crise da rejeição. Talvez você tenha se sentido assim, talvez você está se sentindo assim, ou sentiu-se assim em algum momento da sua vida, um momento que você serviu, mas agora você percebe que parece que não serve mais. Essa crise machuca, essa crise traz prejuízos para as nossas vidas. Uma outra situação que Agar começa a sentir, ela começa a se sentir, ela começa a ser tratada como um sujeito indefinido. Isso é terrível. No começo, a Sara chama ela de Agar. No começo, Sara dá nome para ela. Ela tem nome, ela tem identidade. Mas agora, no meio da crise, depois de uma situação assim, Sara não chama ela mais pelo nome. Sara vai para Abraão e diz: essa escrava, manda essa escrava embora, e esse filho dela. Ela não chama nem a mulher mais pelo nome. Agar agora não tem nome. Agar agora é tratada como um sujeito indefinido, sem nome. O filho dela não tem nome. Alguém que um dia foi amado, alguém um dia que foi valorizado, alguém um dia que foi tratado nas suas emoções, alguém que foi um dia desafiado nas suas emoções, nos seus sentimentos, como foi Agar, de poder participar de um momento de gerar um filho para a sua chefe, para a sua patroa, para aquela mulher que cuidava dela. Mas agora ela nem nome não tem. Querido, quando nós perdemos a identidade é tão difícil, e muitas vezes essa identidade nem sempre é perdida como algo involuntário, mas muitas vezes violentam a nossa identidade. Muitas vezes as pessoas abrem mão de nós, abriram mão de você de tal maneira que você se sente até sem nome. Você não tem nome, não tem história, não tem identidade. Se sente como um sujeito indefinido. Essa foi a crise, a segunda crise da vida de Agar. A primeira foi a rejeição, a segunda se sentir como um sujeito indefinido. Não tem nome. Terrível coisa quando a gente se sente assim, quando alguma coisa nos leva a uma situação como essa, de nem nome termos. E outra situação que Agar agora sente é que ela não tem direito. Ela não tem direito de ter direito. Ela é escrava e por isso ela não tem voz, por isso ela não pode questionar, por isso ela não tem força para falar, por isso a voz dela não faz sentido dentro daquela casa mais. Abraão ajunta as coisas dela, dá para ela algum pouco de pão e um pouco de água, põe nas costas dela, ela pega o pouco que ela tem em casa e vai embora.
vai embora. E ela não tem direito de ter direito, não tem direito nem de argumentar, não tem direito de falar, não tem direito de fazer nada. A voz dela não tem força, a voz dela não tem altura, a voz dela não tem volume. Você já se sentiu assim? Quando sua voz não tem altura, não tem volume, ninguém quer te ouvir. Você tem certeza daquilo que está dentro do seu coração, mas ninguém te ouve, ninguém te dá direito de ter direito. Quantas crises essa mulher sofreu? Agora aquela mulher que um dia prestou, que um dia foi útil dentro daquela casa, ela é violentada nas suas emoções, ela é interrompida, os sonhos são amputados, os projetos são bombardeados, são violentados, e o que ela tem para fazer agora? Ir embora. A única coisa que ela tem para ir embora, ela pega então o pão, ela pega a água, e a Bíblia ali em Gênesis 21 diz que ela vai embora, e ela sai pelo deserto, andando errante. Agora ela vai embora. Agora começa uma jornada de uma crise ainda mais profunda. Ela olha para trás e vê a casa que ela foi criada, a casa que ela trabalhou, para as pessoas que ela serviu, que emprestou até o seu útero, com tanto amor que tinha por aqueles que estavam acima dela. E agora ela vai para o deserto, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, perdida, sem direção. A Bíblia diz que ela saiu andando errante. Isso nos leva a crer que ela saiu sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, perdida nas suas emoções, nos seus sentimentos. Talvez esse seja o seu estado, talvez essa seja a sua situação, perdida no sentimento, nas emoções, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Ei, você não está vendo esse vídeo em vão? Deus tem uma direção para a sua vida. Aquela mulher sai no deserto, imagina essa cena que o Espírito Santo te mostre isso. Aquela mulher pega o seu filho, imagina essa cena, uma mulher com uma criança, uma bolsinha do lado, andando pelo deserto com o sol escaldante. Imagina essa cena. Ela vai andando, o sol do deserto, ele é algoz, ele não perdoa, ele castiga, ele judia. De vez em quando talvez o menino pede água, ela tem ainda água, ela oferece para o menino bebe água. Mas a palavra diz que houve um momento que a água acabou. E o filho pedindo água, e ela não tinha água para dar para o próprio filho. Que situação! Sem rumo, sem direção, sem nome. A rejeição instalada dentro do coração, aquela mulher com seu filho, sem saber para onde ir, sem direção, perdida, rejeitada, não pode voltar porque ninguém a quer. Ninguém quer mais eles não são bem-vindos mais ali um dia aonde foram tão bem-vindos. A água acaba do cantil, o menino pede água e não tem água para dar. Então o que Agar faz? Agar pega o menino, já agonizando, já cansado, já desidratado, pega o menino e coloca debaixo de um arbusto no deserto e se afasta do menino. Porque a Bíblia diz que ela preferiu fazer dessa forma para não ver o próprio filho morrer de sede. Deixa o menino lá e vai. E deixa o menino ali na UTI da vida. Vai embora, se encosta em outro lugar, arruma um outro canto para ficar. O filho está lá, debaixo daquela árvore, debaixo daquele arbusto. Ele vai morrer, tem poucos minutos, talvez 1, 2 horas de vida, poucos momentos de vida. E dentro dessa situação, quando a esperança já tinha ido embora, a esperança tinha acabado, não tem mais água. A água no deserto era a última esperança. Quem tem água no deserto tem esperança de vida. Quem não tem água perdeu as esperanças. Assim estava Agar e o seu filho. Ela deixa o menino para morrer longe dos olhos dela, porque ela não queria ver o próprio filho morrer. A dor dessa mãe, que está rejeitada, sem nome, andando errante, se afasta do menino, e dentro dessa situação em que o filho está aqui para morrer, e a mãe se afasta também para morrer, no momento de crise, nos últimos momentos, quando tudo parecia que tinha acabado, então uma voz se levanta do céu e diz: Agar, Agar. E ela ouve mais uma vez o nome dela sendo pronunciado. Aquela que sai sem nome agora escuta o nome dela ser pronunciado. E então o nome dela é pronunciado e ela fala: quem é que está me chamando? E Deus fala: Agar, não te afliges, porque você está chorando. Levanta, porque eu ouvi o choro daquele menino. Se levanta, toma uma atitude. Deus, a primeira coisa que pede para Agar é tomar uma atitude, mudança de posicionamento. Se levanta de onde você está, se levanta,
Para de ficar olhando para baixo. Parece que tudo acabou, mas não acabou. Eu estou aqui, eu estou te chamando. Então se levanta, toma uma atitude, muda a sua posição, ergue a cabeça, olha para cima. Vamos lá, não joga toalha não, não pensa que acabou não. Eu estou aqui, eu vou te levantar. Levanta, mulher. A palavra de Deus para você é: se levanta, muda a sua posição, se põe de pé, não entregue os pontos. Deus ainda tem uma história a escrever com a sua vida, então se levanta daí, se levanta dessa posição de quem acabou tudo, dessa posição de derrota, dessa posição de que tudo já chegou ao fim. Deus está falando para você: se levanta daí, se põe de pé, porque a tua história continua. Então Deus faz os olhos dela se abrir e ela enxerga uma cisterna, um poço de água. Não sei dizer se aquele poço já estava ali, ela não pôde ver, ou se Deus abriu aquele poço naquele momento, mas a verdade é que Deus fez com que ela enxergasse o milagre aonde ela achou que já estaria tudo morto. É assim que Deus faz. Quando a gente acha que está tudo morto, tudo parado, tudo encerrado, derrotado, falência, morte, Deus se levanta para abrir os nossos olhos e enxergar a vida, enxergar a esperança, enxergar uma nova chance, enxergar um novo tempo. E é isso que Deus tem para você. Se levanta dessa posição, se coloca de pé, porque Deus tem um novo tempo, uma nova chance, uma nova etapa. Deus quer continuar escrevendo a sua história, meu irmão. Então Agar vai lá sobre o mandamento de Deus, pega aquela água, volta, dá para o menino recobra a sua vida e os dois seguem viagem. E Deus da linhagem daquele menino faz uma linhagem, um povo nasceu a partir de Ismael. E também Agar agora vai viver e ela continua a sua vida, a história dela continua. Quando alguém anular a sua vida, Deus se levantará para dar continuidade naquilo que Ele tem. Deus tem propósito com a tua vida, Deus tem história com a tua vida, e Ele quer continuar escrevendo isso. Ei, se levanta da sua posição, toma uma atitude, para de ficar acreditando que tudo acabou. Você não está vendo essa palavra em vão. Deus continua no controle das coisas, e mesmo quando parece que acabou, no fim de tudo, quando os sonhos parecem que foram violentados, quando os projetos parecem que acabaram, quando acabou a esperança, acabou a água, não resta mais nada a não ser entregar os seus sonhos para morrer, como fez Agar com seu filho, a não ser se entregar para morrer, porque você não vê mais esperança. Aí Deus se levanta e te chama pelo nome de novo, dizendo: se alguém anulou seu nome, sua identidade, sua história, eu me levanto para dizer que eu continuo acreditando em você. A história que eu escrevi para você não parou, não acabou. Ei, querido, a sua história não acabou. Escute essa palavra, sua história continua. Deus continua no controle, Deus está escrevendo, tem história linda para você. Se levanta. Toma uma posição. Deus está te chamando. Ouça a voz dele. Agar, por que está chorando, Agar? Por que está chorando, Agar? Ei, ouça a voz do Senhor te chamando. Agar, se levanta daí. Pega a água da cisterna, desse poço. Dê para o menino. Volte a alimentar os seus sonhos. Volte a sonhar de novo. Volte a acreditar que aquilo que eu comecei eu vou concluir. Seu sonho não para. Eu não te dei um filho simplesmente para parar aqui, para morrer. Eu não pus um sonho no seu coração simplesmente para anular e você morrer no deserto. Não. Dê água para o seu menino, dê água para os seus sonhos. Deus, Ele traz vida novamente para os seus sonhos, para os seus projetos. Ele traz vida novamente para você, Ele traz vida para a sua vida. Ele traz vida, Ele traz água. Deus está proporcionando água. Fique preparado, fique alerta, porque Deus está abrindo poços de água aonde você menos imagina. Onde você menos imagina, Deus está abrindo poços de água para você pegar essa água e nutrir novamente os seus sonhos, nutrir os seus projetos, continuar avante. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, esse deserto da rejeição, esse deserto da falta de identidade, esse deserto de crise, é só um período que Deus providenciou para agir na sua vida de forma milagrosa. A crise do deserto é um campo fértil para o milagre de Deus acontecer. Tudo isso que está acontecendo vai passar, já passou. Esse período de deserto é passageiro. Deus já está preparando, abrindo poços e cisternas de águas
para trazer de novo a vida para os sonhos que você já tinha abandonado. Aquele sonho que um dia você abandonou, recobre, porque Deus irá fazer valer cada uma das promessas que Ele fez para a sua vida. Ei, H, para Deus você tem valor. Ei, para Deus você tem nome. Você tem uma história. Os seus sonhos são os sonhos de Deus. Vive intensamente cada momento. Tome posição, se levanta do seu lugar. Tome uma atitude ouvindo essa palavra e que você viva o melhor de Deus, os planos e os sonhos do Senhor para a sua vida em todas as áreas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido, eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Essas palavras têm ajudado tantas pessoas. Eu tenho recebido alguns feedbacks de testemunhos de que essa palavra tem falado no coração, trazendo esperança, trazendo vida, recobrando o ânimo de muitas pessoas. Então, você se inscrever, você vai ficar atento com todos os vídeos que a gente vai postar semanalmente e também compartilhando, curtindo. Você vai poder ajudar o nosso canal a continuar avante. Você vai me encorajar para continuar pregando aqui nesse canal. E também você vai ajudar outras pessoas ao compartilhar essa palavra na sua rede social, Facebook, Instagram, no seu status, no seu story. Tudo isso vai ajudar alguém. Talvez essa palavra seja a água que Deus está preparando para trazer vida aos sonhos de alguém. Então, querido, compartilhe, ajude essa palavra, a palavra de Deus, a encontrar o coração de alguém e trazer vida e esperança novamente, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.